Saúde a Igreja de Cristo com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Aleluia! Mais uma vez nessa obra missionária de gravar um áudio devocional, de pregar a palavra do Senhor todos os dias. Não é fácil, mas o Senhor tem dado vitória para a glória do seu nome. Porque a sua palavra, ao mesmo tempo que é permanente, eterna, nunca se acabará. Ela também se renova a cada dia. E na mesma passagem o Senhor fala até 1000 vezes ou mais, 1 milhão de vezes, na mesma passagem de forma diferente, se assim Ele quiser. E a palavra de hoje encontra-se no livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 13 e versículo 36, que tem um tema, a explicação da parábola do joio, que nos diz assim o versículo 36, o versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade ou pecado, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Glória a Deus. Vamos falar sobre esta passagem. O Espírito Santo falando e guiando em tudo. O Senhor me mandou grifar, marcar o versículo 41 e 42 e 43. O Senhor quer destacar o versículo 41 e 43. Jesus estava explicando para os seus discípulos acerca de quem era o joio, de quem era o trigo, acerca de quem era o povo escolhido, de quem eram os filhos do maligno, que estão em muitas igrejas infiltrados, né? Disfarçados de crente, disfarçados de cristão, porque crente até o diabo é. Ele crê e treme e estremece na presença de Deus. Até o diabo crê que Deus é Deus, porque ele sabe, e ele treme e estremece. Mas cristão, servo do Senhor, muitos não são. Estão dentro das igrejas, dentro dos templos, disfarçados como lobos vestidos de pele de ovelha. Então é sobre isso que Jesus fala. O apóstolo Paulo nos falou acerca disso. Quando eu sair do meio de vós, eu sei que virão lobos no meio de vós e não terão pena. E ele despedaçará o rebanho. Aleluia. Ele já temia a sua saída, assim como Jesus. Jesus disse: quando eu for preso, Aramanã subriacai, Xirimica na face, Senhor. Aleluia. Eu sou o Deus que vos falo, tanto no céu como na terra. Jesus disse: quando eu for preso, vocês ficarão dispersos como ovelhas sem pastor, todos fugirão, todos me abandonarão. E Pedro disse: não, Senhor, eu irei contigo até a morte, se for preciso eu dou a minha vida por ti. Jesus disse: não, Pedro, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Pedro disse: nunca farei isso, Senhor, jamais, nunca, irei contigo até a morte. Primeira coisa que aconteceu quando Jesus foi preso, Jesus orou e falou com o povo que prendeu ele. Jesus orou, falou: Pai, não deixe que nenhum desses vá preso, para que se cumpra a tua palavra. Eu vim para salvar eles, não deixe que eles vá presos. Ele falou para os homens que prenderam ele: deixai eles ir, não vos prendai, levai somente a mim. Ele naquele momento, todos abandonaram Jesus. Somente um jovem, né, que a Bíblia fala, não cita o nome, mas nós sabemos que é João, o apóstolo João, ele seguia Jesus escondido. Pedro também seguiu, né, até a casa do sumo sacerdote. Mas quando chegou lá,
O jovem, que era João, ele tinha amizade, conhecimento com o sumo sacerdote. Ele entrou para dentro de casa e Pedro ficou do lado de fora. Mas em certo momento da audiência, ele veio e conseguiu levar Pedro para dentro de casa também. Mas o que aconteceu, resumindo, quando Jesus ia saindo, Jesus viu Pedro negar 3 vezes antes que o galo cantasse. Aleluia. Aleluia. E onde nós queremos chegar? Pedro era um lobo disfarçado de ovelha? Não. Era um servo verdadeiro. Mas ainda não estava convertido. Porque no meio do povo de Deus ainda tem muitos que ainda vão se converter. Jesus disse, quando tu te converteres, Pedro, confirmas a teu irmão. Confirmas a teus irmãos. Quando tu se converteres, confirmas a teus irmãos. Tanto que quando o Espírito Santo desceu, este mesmo Pedro que negou Jesus, foi cheio do seu Espírito Santo. E todos ali falaram em língua em Pentecostes. Na primeira pregação de Pedro, 4.000 almas se rendeu, foi 5.000. Na segunda, o mesmo tanto de pessoas, 4 foi 5.000. Aleluia. Há exemplos de pessoas que ainda não estão convertidas, sim, na casa do Senhor. Mas há pessoas que estão disfarçadamente, sendo um lobo disfarçado de ovelha. Sobre isso que Jesus quer nos falar, né? Aleluia. A Bíblia nos diz que quando ele despediu a multidão, foi para casa. E quando chegaram ao pé dele seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. Jesus já havia falado sobre isso, né? Acautelai-vos do fermento dos fariseus. Jesus já tinha falado e os discípulos não entendiam, eles acharam que estava falando sobre o pão. Mas não, Jesus falou, acautelai-vos de servos, de vocês ser como os fariseus, que são falsos crentes, só de aparência, né? Só de fingimento. Jesus disse, e ele respondendo disse-lhe, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Eu sou o verdadeiro Filho de Deus. E Jesus falou, eu que semeio a boa semente. Mas o diabo, ele nunca fica contente, né? O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. E quem é a boa semente? Somos nós. O Senhor é quem espalha a gente no mundo para estar pregando a sua palavra, para estar fazendo a obra missionária. A primeira semente que vem é a palavra, a segunda somos nós, regada pelo Senhor, né? Plantadas pelo Senhor. Aleluia. Aleluia. O campo é o mundo onde o Senhor plantou a semente. No mundo, é no mundo que nós estamos para pregar a palavra dele. E a boa semente somos nós, como eu já disse, e o joio são os filhos do maligno. Tanto aqueles que estão infiltrados dentro das igrejas, fingindo ser crente, né? Ou só vive só de aparência, mas não obedece a palavra, não obedece a doutrina, não obedece nada que Deus manda. Aleluia. Esses são os filhos do maligno. E aqueles também que estão no mundo e que muitos não vão se converter a Jesus. Muitos, infelizmente, vão morrer sem se converter. Porque Jesus disse, todo aquele que vem a mim é enviado pelo Pai. E das minhas ovelhas eu não perderei um. Aleluia. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e a conhecem. Mas a Bíblia vai falar exemplos de pessoas que Deus e Jesus sabiam que aqueles ali eram para a perdição, né? Jesus vai falar do vaso de misericórdia e do vaso de ira. A palavra do Senhor vai nos dizer que os vasos de ira já foram preparados para a perdição. Deus tinha uma esperança deles se arrependerem, mas não se arrependerem, então já foram preparados para aquilo. Nem o próprio Satanás, Deus não criou isso, ele para isso, mas ele se rebelou contra Deus e virou anjo caído. Que a vontade de Deus é que toda alma seja salva. Deus não quer ver nenhum ímpio sofrer, aquele que pratica os piores crimes, as piores perversidades, nem este o Senhor não quer ver morrer, mas sim que se arrependa. Aleluia. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos, né? O inimigo que saiu semeando o trigo no meio do joio, a semente ruim no meio da semente boa, os falsos no meio dos verdadeiros. E aí mistura aí aquelas pessoas que não servem ao Senhor, acaba falando mal de todos, né? Porque viu o exemplo do joio, né? Da semente ruim, do lobo disfarçado, e falar, todo crente é isso, né? Todo missionário é isso, todo pastor é isso. E não é assim. Deus, ele plantou a semente boa, Jesus plantou a semente boa, mas o inimigo veio e jogou o joio pelo meio. Aí misturou tudo.
E hoje em dia é difícil a gente saber quem é e quem não é. Mas a palavra diz que outra vez nós veremos aquele que é servo e quem não é servo, né? Aquele que obedece e quem não obedece. A diferença entre o servo e o não servo, entre o trigo e o joio. E outra vez vereis a diferença daquele que serve e do que não serve. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor vai fazer uma separação nesses últimos dias. É para isso que o Senhor vem buscar a sua igreja, para separar, né, os seus